Não tem mais, faltaram 5 cópias aqui da sala. Não, tem alguns alunos que não eram online. Mas era só a Lana que não estava online. Que estava online, daqui da turma. O resto era tudo presencial mesmo. Era só a Lana que estava online. Tá? Não, a Kézia falou que ia ver alguma coisa para depois tirar. Ela falou? Ela falou. Ei, chega. Então, em relação ao conteúdo do terceiro bimestre, nós temos a entrevista jornalística, tá? Como primeiro capítulo do terceiro bimestre, tá? Então, nós vamos fazer, eu vou explicar para vocês como que se estrutura a entrevista jornalística. Na sequência, vocês farão a resolução dos exercícios, tá? Neste bimestre, nós vamos estudar a parte gramatical, sinonímia, adjetivo e locução adjetiva. Está na capa do caderno. Quem recebeu a capa, está lá na descrição, a parte dos conteúdos. Advérbio e locução adverbial, pontuação, travessão e parênteses, e pontuação em adjuntos adverbiais. Então, basicamente, o que vocês vão estudar é a parte dos adjetivos, locução adjetiva, né? Adjetivos e locuções adjetivas, e advérbios, ou locuções adverbiais, né? Que elas entram no mesmo item, só que com uma diferença. É mais uma palavra para caracterizar, para especificar se é um advérbio ou se é um adjetivo. Lembrando que o adjetivo qualifica, ele dá características ao nome, o adjetivo, e o advérbio, ele expressa uma circunstância. Ele aparece para intensificar o verbo. Essa é a parte gramatical. A parte textual, nós temos, além da entrevista, nós temos a sinopse. Sinopse de livros, sinopse de filmes, coisas do tipo. E o último capítulo, que é da apostila, a parte do teatro. Tá? São esses os conteúdos. O conteúdo do terceiro bimestre não é um conteúdo difícil, não, tá? É um conteúdo mais fácil em comparação ao segundo bimestre. Mas tem que estudar, tá? A parte da entrevista jornalística. Então, no capítulo aqui, introdutório, na página 2, nós temos aqui 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que é a parte verbal, né? Não ao trabalho infantil na cadeia produtiva, apoia essa ideia. E aqui nós temos também a linguagem não verbal, está aqui, tá? A linguagem não verbal através das imagens, em que vocês observam o quê? Nós temos crianças puxando aqui, e isso aqui se refere à cadeia de produção, né? Por exemplo, numa indústria, qual que seria aquela cadeia de produção, né? Então, vocês observam que tem os elementos relacionados a isso, desde a parte vamos dizer, de produção até o transporte, colheita, e aí vai. Então, dentro da parte do capítulo 3, os online estão me escutando? Eu estou, professora. Tá, beleza. Vocês estão muito quietos, aí eu não sei. Caso vocês tenham dúvida, perguntem, tá? Os objetivos de estudar esse conteúdo.
ler e interpretar entrevistas jornalísticas, compreendendo sua finalidade e organização. Lembrando que todo texto tem uma finalidade para aquele texto, e todo texto é estabelecido uma organização. Cada texto tem uma organização diferente. Se a gente for pensar, por exemplo, qual que seria a organização de um poema? Ele é composto através de versos, conjuntos de versos, estrofes, e também tem um jogo de rima, ritmo para o poema, né? Então, isso seria a estrutura de um poema. Como que seria a estrutura de um conto? De uma narração, conto? Nós teríamos os elementos estruturais da narrativa, por meio de quê? Do enredo, do espaço, do tempo, do narrador. Todos esses elementos que fazem parte da narração é a forma de se organizar, né? E também esse texto tem uma finalidade. A propaganda é a mesma coisa. A finalidade da propaganda ou é aderir uma causa, uma ideia, ou que a pessoa que está lendo aquela propaganda ou ouvindo tem a intenção de comprar aquele produto. Então, essa seria a finalidade, né? De venda do produto ou de que a pessoa que leia aquele tipo de propaganda se interesse na causa, né? Então, é sobre isso que existe a finalidade de alguns gêneros textuais. Avaliar os recursos verbais e não verbais e multimodais utilizados com a finalidade de criar ou alterar comportamentos e hábitos e gerar uma mensagem de cunho político, cultural e social. Então, aqui tem duas palavras que aparecem aqui. Duas não, tem várias, né? Mas que eu até falei na hora que eu li a propaganda. Linguagem verbal e não verbal. Verbal é através da escrita e a não verbal através da imagem. Então, a partir do momento em que você lê as imagens, né? Você lê também, né? De certa forma. Você consegue entender a mensagem que está sendo passada por aquelas imagens, através daquela imagem. Acabei de lembrar de um item, né? Eu acho coisa mais linda, não sei se vocês já viram, a Alice, uma menininha que aparece em TikTok, Instagram, ela está super famosa, ela apareceu em jornal já, Globo News, porque ela fala palavras difíceis. Coisa mais linda. Tem um vídeo dela, ela tem 2 anos. Ela estava com um gibi da Turma da Mônica e ela via a sequência do quadrinho e ela contava a história. Então, quer dizer o quê? Que através da linguagem não verbal, a pessoa consegue observar a sequência de imagens e consegue contar a história. Ela faz isso. Ela viu a mamãe da Magali, aí ela pegou e falou, a mamãe foi fazer almoço, a mamãe perguntou para a Magali se ela queria frango ou massa, aí ela conta a história todinha, coisa mais linda. Então, isso é a forma de se ler. Ela leu a sequência da história da Magali e contou. Então, por isso que tem essa questão aqui de linguagem verbal e não verbal. As duas linguagens, elas se complementam, tá? Elas têm essa função de se complementar, tá? Aqui também fala de criar ou alterar comportamentos e hábitos e gerar uma mensagem de cunho político, cultural e social. Então, por exemplo, nesse cartaz aqui que apareceu, ele tem um cunho político, social e cultural, né? Por que político e social? Porque aqui está falando para as pessoas não aderirem, não aceitarem esse tipo de trabalho, né? Porque a partir do momento que você contrata uma criança, vamos dizer, uma criança para trabalhar, você está cometendo um crime. Então, ela tem essa ideia de mostrar que é errado, que não se deve fazer isso, que o lugar da criança é na escola. Por isso que existe programa em que a criança que não tem condição financeira, né, as crianças mais pobres, elas recebem o Bolsa Família, que é uma maneira de
fazer com que a criança frequente a escola e não desista, né? Porque também tem a questão, existe muito ainda, a questão da evasão escolar. A criança, ela não vai para a escola. Aí ela perde o ano letivo. Antigamente era muito comum isso. Hoje ainda existe, né, a desistência, principalmente hoje, por conta dessa pandemia e tudo mais, aumentou muito esse índice de evasão escolar no ensino noturno. Pode falar. Mas eu queria ter muita opção. O quê? Às vezes é falta de interesse, mas também é a falta de opção. Tá? Por exemplo, essas crianças que moram em regiões como zona rural, elas vão trabalhar com os pais na lavoura e tudo mais. Então, isso faz com que elas deixem de frequentar a aula, frequentar a escola. E também tem a questão da distância, né? Vocês escutarem história, vocês escutam a história de que a pessoa tinha que andar bem longe para poder ir até a escola. Mas eu vou dar um exemplo meu primo, que mora na fazenda, mas tipo, ele estuda na escola, que é alguns quilômetros da casa Sim, dele. mas ele tem condição para ele fazer isso? Ou tem ônibus escolar que passa para buscar? Depende. Tem região. Tem uma vez assisti uma reportagem da... Os dois. Eu era no SBT, repórter, era profissão repórter. Era uma coisa de reportagem do SBT. E mostrou que um lugar, as crianças iam de barco para a escola. E o barco ele estava totalmente detonado. Ele não poderia mais carregar aquelas crianças. Passou até no Jornal Nacional. Só que naquele local, a cidade tinha recebido o transporte do governo federal novinho. E aquele transporte nunca foi utilizado. Ele estava praticamente no fundo do quintal de um secretário, alguma coisa assim do tipo, da cidade, secretário de educação, essas coisas assim, que ocupam cargos políticos. Então, isso dificulta o quê? Que a criança tem acesso à escola. Né? Tem que pensar na questão do trajeto, precisa atravessar um rio e tudo mais. Foi lá no Amazonas. Era. Não era. Era no Nordeste. Não era na região norte, não, era nordeste. Tem um desses que era no Amazonas. Mas isso, nesses lugarejos assim, é o que mais acontece. Compreender a função do adjunto adnominal na oração correspondentes a efeitos de sentido. Identificar substituições lexicais por sinônimos e hipônimos. É a parte da gramática, né? E o último item é realizar entrevista oral e produzir entrevista escrita por meio de retextualização. Isso daí entra lá na parte do caderno de produção de texto. O que é o gênero oral ou escrito aqui em entrevista jornalística? Por que aparecem o oral e o escrito na entrevista jornalística? Por que vocês acham que na entrevista jornalística privilegia esses dois itens? Gênero oral ou escrito? Vamos dizer oral e escrito. Porque, assim, o jornalista, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai entrevistar, por exemplo, vamos pensar na menina lá que ganhou a medalha. Né? Tem lá um monte de repórter, não tem nas Olimpíadas? Uhum. Então, eles já vão fazer o quê? Fazer perguntas, elaborar um questionário, né? Perguntas para fazer para aquela criança. Ela é praticamente uma criança. E ela vai responder. Então, vai ter essa troca da pergunta, resposta, e depois passar isso para escrita. Por isso que é o gênero oral e escrito. Porque para você fazer a entrevista, você precisa usar a oralidade, você precisa perguntar. E aquela pessoa precisa responder. Através desses dois itens, dessa troca aí de perguntas e respostas, aparece o quê? A escrita, né? Em revistas como a Veja, por exemplo, tem algumas páginas dessa revista que aparecem entrevistas. Aí tem lá a marcação que corresponde à pergunta do entrevistador e à resposta do entrevistado. Em páginas de internet vocês encontram aos montes também.
Gênero oral ou escrito para ser publicado em jornal, revista ou para ser divulgado em programa de TV ou até mesmo em sites da internet, com o objetivo de informar, esclarecer, ampliar o conhecimento do leitor sobre o entrevistado e ou sobre o tema discutido. Então, o objetivo são esses 3 itens aqui: informar, esclarecer e ampliar. São esses 3 itens que se referem ao objetivo da entrevista jornalística, tá? Sobre o assunto, pode ser só um assunto a ser abordado, né? Que ele vai fazer uma entrevista, por exemplo, ele vai perguntar, sei lá, sobre o aquecimento global, e a pessoa, entendida do assunto, vai falar sobre isso. Então, é sobre um assunto a ser discutido. Ou sobre uma personalidade. Aí a personalidade pode ser um atleta, pode ser um cantor, um músico, um político. Então, vai depender de para quem está sendo feita essa entrevista, né? Qual área também. Aqui nós temos a Malala. Vocês já ouviram falar de Malala, né? Ela é uma ativista reconhecida por seu trabalho em defesa dos direitos humanos das mulheres, particularmente no acesso à educação. Com 17 anos, em 2014, tornou-se a mais jovem homenageada com o Prêmio Nobel da Paz, dividindo com Kailash Satyarthi, sei lá como fala, Satyarthi. Ela vivia em um país em que as meninas eram proibidas de estudar. Ela ficou conhecida por isso. Ela era a rebelde daquele país, a ativista. Então, ela lutou, ela brigou para que ela tivesse o direito de estudar. Hoje, ela não mora no país de origem, ela mora, se não me engano, nos Estados Unidos, e ela cursa a nível superior. No país, Paquistão, no país em que ela mora, é só os homens que têm o direito ao estudo, tá? Tem essa questão de gênero, não é questão social. É o mais pobre ou o mais rico que estuda, coisa assim do tipo, Mas não. Mas nos Estados Unidos não o homem, a mulher que estuda, professora? Não, eu tô falando da Malala, onde ela morava. Ela teve que mudar de país para ela estudar, entendeu? Entendeu? Aí aqui. Grupo político islâmico que atua no Afeganistão e no Paquistão. Organizou-se em 1994, no norte do Paquistão, como um movimento que lutou contra o imperialismo britânico e a invasão soviética. Em 1996, invadiu a capital afegã, Cabul, e tomou o poder, governando o país de 1996 até a invasão estadunidense em 2001. Mesmo destituído do governo formal, o Talibã mantém influência na região. Então, existe a campanha que vocês podem ver que no texto tem a hashtag aqui, Somos Livres. É uma iniciativa de diversas organizações para incentivar a mobilização popular contra o trabalho em condições degradantes ou em jornadas exaustivas, o que é considerado escravidão contemporânea. Algum tempo atrás, teve uma entrevista uma reportagem que apareceu até no Fantástico, que era de uma carvoaria. E eram crianças que trabalhavam nessa carvoaria. E apareceu no Fantástico. Apareceu no Fantástico esse assunto. E era aqui no Mato Grosso do Sul. Faz tempo mesmo. Tá? Então, aqui tem o... Então, aqui nós temos o texto, o crescimento econômico. Vocês podem ver, eu não vou ler o texto, tá? Mas eu só vou passar pelos itens textuais. Mas, por exemplo, aqui vocês podem ver, tem aqui, dinheiro. O senhor está na luta contra a desigualdade e a escravidão desde a infância. Agora, 26 anos depois da criação da BBA, como enxerga a situação do trabalho escravo? Então, essa marcação é de quem está fazendo a entrevista, está fazendo as perguntas. Aí, depois está marcado aqui em negrito, Kailash aqui, o nome da pessoa. Então, aqui é referente à fala dela. Então, vocês podem ver que a entrevista ela é bem marcada
a distribuição da fala das pessoas que participam da entrevista, tá? Todas as entrevistas, elas vão aparecer dessa forma. O nome da pessoa, 2 pontos, e a fala dela conforme a entrevista, tá? Deixa eu ver se tem mais algum item que eu preciso falar com vocês. Tem alguns itens aqui que eu vou falar antes de vocês começarem a responder. Na página 6, aqueles itens que estão em cinza, tá? Em uma entrevista, perguntas e respostas são formuladas considerando o público-alvo, seus interesses e necessidades. Então, para cada entrevistado, vai existir um tipo de pergunta, né? Vai ser de acordo com o perfil daquela pessoa a ser entrevistada. Subtema e tema. Na entrevista lida, há um tema principal, identificado no texto de apresentação e no primeiro par de pergunta-resposta. Cada um dos temas pares aborda um subtema. Então, quer dizer o quê? Que dentro daquele texto que vocês vão ler para responder as perguntas, existe o tema geral, né? E o subtema. Aí depois tem outro item aqui. Quando ele fala assim, no trecho há o emprego de 2 recursos para retomar um termo, evitando sua repetição. Isso daí é muito comum na escrita, quando eu for entregar aquela atividade que vocês fizeram de produção de texto, vocês vão observar na parte final lá na minha escrita, alguns textos eu coloquei, evite palavras repetidas, substitua por sinônimos. Inclusive, no segundo bimestre, vocês estudaram o item coesão referencial. Na coesão referencial, aparecem o quê? Pronomes que podem substituir, por exemplo, nomes. Ou nomes que também têm palavras que são similares, né? Que são sinônimas, que podem ser substituídas. Isso vai entrar nesse item aqui, nome ou um sinônimo, pronome ou um sinônimo, para evitar esse tipo de repetição. Aí também nós temos aqui a estrutura da entrevista, na página 8, nós temos o tópico aqui, argumentação e texto de apresentação, e na sequência, texto principal, participantes, perguntas e respostas. Entrevistado, entrevistador e linguagem adotada na entrevista. Então, quando a gente fala em argumentação, o entrevistado nas respostas procura apresentar argumentos que fundamentam seu posicionamento. Então, por exemplo, se fosse feita uma entrevista com a Malala, ela iria dizer o seu posicionamento em relação a ser ativista em relação à educação. Por que ela é ativista em relação à educação? Porque ela não acha justo, vou colocar isso daí, é o que eu penso em relação ao que eu imagino que ela falaria. Porque ela não acha justo, e inclusive isso daí também eu não acho justo, que tem essa diferença de gênero, né? Da mulher não poder frequentar os bancos escolares. Então, ela vai argumentar em relação a isso. Por exemplo, nós estamos no século XXI. Emanuela, estava de madrugada assistindo as Olimpíadas? Então, nós estamos no século XXI e ainda existem países com essa mentalidade da mulher não poder estudar, né? Então, são argumentos que podem ser colocados na hora em que a pessoa vai fazer uma entrevista. Eu estou falando de um assunto que é o que está falando aqui no material. Texto de apresentação. Na entrevista, tanto oral como escrita, antes de passar às perguntas e respostas, o entrevistador apresenta ao entrevistado, ao leitor espectador, a intenção como esse texto é trazer o conhecimento do público, dados biográficos do entrevistado, informações sobre o porquê de a entrevista ser realizada. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje tem bastante programa de televisão que é talk show, né? Aqueles programas de entrevistas mesmo, né? Conversa com o Bial. Ele entra com o gênero entrevista, só que entrevista oral. O apresentador está lá fazendo perguntas para o entrevistado. Então, para o entrevistador
fazer essas perguntas ao entrevistado, ele precisa conhecer quem é ele, qual que é a relevância dele em participar daquele programa, né? Tem que colocar alguém que traga algum conteúdo para o telespectador, inclusive que tem interesse das pessoas que assistem esse tipo de programa, né? Interesse em assistir. Texto principal. A maior parte do texto é ocupada pelo diálogo entre os participantes. É um entrevistador que faz as perguntas e o outro é o entrevistado, que responde as perguntas. Cabe ao entrevistador abrir e fechar a entrevista, elaborar as perguntas, orientar a interação entre os participantes, escolher o tópico discursivo, introduzir novos assuntos, incitar a transmissão de informações. Tem programas de televisão que eles fazem assim. Eles chamam várias pessoas para falarem sobre um assunto. Várias personalidades para falarem sobre um assunto em específico. Tem aquele programa Saia Justa. Saia Justa tem 4, tem 1, 2, acho que 3. Não. 4, Saia Justa, da GNT. São 4 apresentadoras. Aí elas levam uma entrevistada, uma pessoa para ser entrevistada, e elas vão fazendo perguntas relacionadas a um determinado assunto também. É saia justa porque saia, mulher, saia, e justa de fazer perguntas, né? Tem essa questão. As perguntas são destacadas de diferentes formas no texto, escrito segundo o padrão da publicação. Pode ser utilizado o nome da publicação ou do jornalista. Negrito itálico. Eu falei para vocês que no texto lá tinha a pergunta toda em negrito, para marcar que era a pergunta do entrevistador, não falei? Então, aqui está mostrando a diferença. Quando aparece o nome de quem vai ser entrevistado, está lá em negrito, depois a fala do entrevistado. Perguntas e respostas. As perguntas de uma entrevista costumam ser diretas e breves, marcadas pela entonação interrogativa na oralidade ou por ponto de interrogação na escrita. As respostas misturam, em alguns casos, objetividade de fatos e opiniões subjetividade. Sempre que falar em fato, é objetivo, tá? Opinião é subjetivo, porque é o que o entrevistado pensa a respeito daquele assunto. Em um diálogo, chamamos de turnos de fala. Cada fala de um dos interlocutores. No caso de uma entrevista, cada pergunta do entrevistador e cada resposta do entrevistado correspondem a um turno de fala. Quando tem a pergunta e a resposta, entrevistador e entrevistado, é chamado também de turno de fala, tá? Esse termo. Entrevistado e entrevistador. O entrevistado é o autor principal da narrativa. É ele quem determina o ritmo, o estilo e o conteúdo. No entanto, o sucesso da entrevista depende muito do entrevistador. Cabe ajudar o entrevistado fazendo perguntas para estimular seu relato. É importante, portanto, se preparar para esse momento. A elaboração de um roteiro de uma entrevista ajuda bastante. A linguagem adotada nas entrevistas é determinada pelo tema, entrevistado, público-alvo e propósito da entrevista. Por exemplo, em revistas dirigidas a adolescentes, a linguagem adotada por entrevistado e entrevistador, em geral, é coloquial, tá? Existe também a questão do nível de formalidade, né? Como aqui está falando, se a entrevista é um público adolescente, então a formalidade não é tão... Oi? Não seria essa palavra que eu ia falar, mas é mais maleável nesse sentido, tá? Diferente de você fazer uma entrevista com uma pessoa que ocupa um cargo político, por exemplo, né? Existe essa diferença de situação discursiva. O tratamento dispensado ao entrevistado pelo entrevistador costuma ser respeitoso, pois, em geral, não há intimidade entre eles.
Em alguns casos, sobretudo na modalidade oral, procura-se tornar a entrevista mais próxima de um diálogo real, assemelhando-se a uma conversa. Por exemplo, se a gente fala em relação à palavra conversa, a conversa ela é informal, né? Então, eles querem trazer um pouco dessa informalidade, para não ficar aquela coisa muito chato, né? De você assistir, inclusive. Então, sem muitos, como que eu posso dizer, muita formalidade. Agora vocês lerão o texto e responderão as questões conforme a pauta, tá? Muito legal. A partir da página 6, questão 1, e vão responder até a questão da página 11. Questão 16. É toda a parte textual do material de vocês. Vocês vão responder, que é o mesmo assunto, né? Porque aqui vai entrar a estrutura da entrevista, a linguagem da entrevista e a parte do texto mesmo. Não pode. Oi? Mas você vai sentar lá no fundo? Senta. Açúcar, coraçãozinho. E agora? Ué, não chegou. Você demorou para pedir a apostila? Podem começar a fazer os exercícios, tá? Terminando, tire foto e mande para mim.
Professora, Oi, pode falar. na 8, número 6, ela falou reler o texto. Qual questão? Página 8, exercício 6. Hum. Aí, professora, que tá releio o título, mas aqui não tá em aspas, mas não tá em aspas. Calma aí. Está assim? Que título? Lá na página 3. Está bem, ó. Olha aqui para mim. Olha aqui, aspas. Ah, tá, é esse título. É, isso mesmo. É que o texto começa na página 3 e termina na página 5.
Só um pouquinho, turma. Página 10, na questão 14, letra D, está dizendo o seguinte: consulte outras entrevistas e responda. Isso aqui vocês vão ter que consultar, pesquisar. Então, vocês podem pesquisar se tiverem revista em casa ou podem pesquisar na própria internet. Esse tratamento utilizado também nas entrevistas consultados, ele é utilizado da mesma forma. Por exemplo, aqui está falando de nível de formalidade ou informalidade. Em relação a esse texto lido e as entrevistas que vocês pesquisaram, ela estabelece o mesmo grau de formalidade ou é um pouco mais informal? Vocês vão dizer de acordo com o que vocês pesquisarem, tá? Porque está dizendo assim: o tratamento dispensado ao entrevistado pelo entrevistador costuma ser respeitoso, pois, em geral, não há intimidade entre eles. Então, quando não há intimidade, então, existem palavras que são utilizadas para trazer esse nível de formalidade. Por exemplo, senhor e senhora. Agora, se tem um grau assim de informalidade maior, então a pessoa pode utilizar o você. Ou existem outros pronomes de tratamentos além do você, que tem Vossa Excelência, Vossa Santidade. Então, cada pronome de tratamento vai se referir a uma pessoa em específico, um cargo que ela ocupa, tá? Se é um padre, ele tem um pronome de tratamento referente a padre, pastor, bispo, essas coisas. Tem também pronomes de tratamento relacionados a pessoas que ocupam cargos políticos, tá? Então, vocês vão verificar a entrevista que vocês pesquisarem em relação à entrevista lida aqui no material, se existe esse nível de formalidade ou ele é similar. Tá? Pode ser que ele seja mais formal, menos formal ou equivalente. Então, eu já vou avisar. Os exercícios propostos na aula de hoje, páginas 6 a 11, devem estar prontos para a aula de sexta-feira e a tarefa. Eu vou corrigir os 2 exercícios na próxima aula. Então, eu quero tudo pronto. Não tem desculpa. Eu não fiz, eu só fiz a tarefa. Vocês tiveram a aula de hoje para fazerem o exercício. Se não terminaram, vocês já sabem por que não terminaram. Nossa, tá? Eu fiz da 6 a 11, mas não, eu não consegui fazer. Eu vou deixar em casa, só não consegui. Tá, mas eu só não quero essa desculpa. Aí eu não fiz porque não era tarefa. Não fez porque teve o horário da aula para fazer, tá? Então, é isso que eu precisava falar com vocês. Ô, Matheus, você acabou perdendo a pauta, né? Tem que copiar a pauta, tá? Coloca aí a tarefa que é para fazer, página 3 a 5 do CA, produção de texto. Meu Deus, nossa! Meu Deus, sabe o que eu ia fazer? Podem sair, tá? Até a próxima aula. Pessoas que fazem mal pra ela. Aula.